Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Você pode continuar sentado. E diz assim a palavra do Senhor: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu gostaria de pedir que você deixasse a palavra do Senhor, a Bíblia aí aberta. Nós vamos reler esse versículo posteriormente. E eu queria iniciar pensando com você, refletindo com você, que em algum lugar nesse momento, um servo de Deus está no leito do hospital, orando para ser curado. Em algum lugar, um pastor, talvez neste momento ou não, está ministrando na igreja sobre o óleo da alegria, sobre a alegria de ser salvo em Cristo Jesus, mas está enfrentando uma tristeza profunda. Em algum lugar, uma mãe, mulher de oração, mulher de Deus, está em um culto como esse, erguendo as mãos em adoração ao Senhor, louvando ao Senhor e chorando e suplicando por seus filhos que estão se afastando ou estão afastados do Evangelho e do Senhor Jesus. Em algum lugar, um pregador está pregando de forma bastante fervorosa sobre o fervor do Espírito, sobre o amor ao Senhor, e talvez esteja enfrentando frieza espiritual dentro de casa, na família. Em algum momento da sua vida, você vai sofrer. Em algum momento da minha vida, eu vou sofrer. Em alguns momentos da nossa vida, nós passaremos por situações que nós não entenderemos, e que nós olharemos para os céus, e em algum momento a gente vai ser tentado a questionar. Em momentos de fraqueza, em momentos de tristeza, em momentos de dor. Embora essas palavras causem estranheza. Embora ouvir isso é estranho, porque não é isso que a gente quer ouvir. E também não é isso que a gente está acostumado a ouvir. Em algum momento, em alguns momentos da nossa vida, alguns acontecimentos, eles chegarão, nos pegarão de surpresa, sem organização prévia, e nos deixarão assustados, preocupados, com medo, ansiosos, nos deixarão entristecidos. No entanto, nesses momentos, nós precisamos aprender que nossa vida é completamente direcionada por Deus. E que nos momentos bons e nos momentos ruins, Deus permanece no controle da nossa vida. O que nós precisamos entender é que, apesar do melaço que se tornou o discurso de alguns cristãos, de algumas canções, de algumas pregações, apesar disso, eu gostaria de lembrar nessa noite que filho de Deus, que servo de Deus, também sofre na caminhada cristã. Também passa por dificuldades, também passam por situações crônicas, situações que muitas vezes perduram, que continuam, que insistem em continuar na nossa vida. Em alguns momentos não teremos respostas, ou pelo menos a oração respondida da forma que queremos que ela seja respondida. Mas uma coisa nós precisamos entender e precisa ficar muito clara nessa noite. Nenhum servo de Deus hoje, em qualquer momento que ele já existiu na humanidade, ele passou por essa terra caminhando sozinho.
Pode ser o lugar mais distante, uma mansão, um casebre, um lugar mais distante que você possa imaginar, com uma situação extremamente difícil. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada, nenhum problema é tão grande que Deus possa olhar e dizer assim: eu não tenho como alcançar esse meu servo, eu não tenho como responder. Nenhuma situação é tão difícil que Deus possa olhar para esse servo em um lugar tão distante, tão escondido, que Deus possa olhar e dizer: poxa, esqueci desse meu filho, esqueci desse meu servo. Não, mas nós precisamos entender que alguns eventos da nossa vida não serão tão bons assim, como planejamos e como sonhamos. Em alguns momentos, situações adversas nos encontrarão. Amém? Eita, a igreja respondeu amém. Olha a igreja bíblica, pastor, que coisa boa, né? E aí eu queria começar aqui contextualizando com vocês, né? Se você observar todo o capítulo 5 se divide em 3 partes. Na primeira parte está uma descrição dos deveres do sumo sacerdote. Na segunda parte, essa descrição, há uma aplicabilidade, né, em Jesus, de forma particular no sacerdócio de Jesus. E a terceira parte, há uma repreensão aos hebreus por sua lentidão em compreender os mistérios do Evangelho, em compreender os ensinamentos de Jesus. E aí o autor da carta aos hebreus, ele não tinha intenção de ensinar aos hebreus que Jesus, ou então de pelo menos ali, de fortalecer que Jesus era o Filho de Deus. Não, porque ali estavam os judeus confessos, que já tinham confessado que Jesus era o Filho de Deus. A intenção do autor aos hebreus, a preocupação é provar o ofício de Cristo, que a sua vinda pôs fim às cerimônias. A intenção é provar que os efeitos e as vantagens de sua vinda, pois, como diz o versículo, sendo dominados por um falso conceito acerca da lei, apegaram-se à sombra, em vez de tomarem posse da substância. E aí João Calvino, a gente chega já no texto, certo? E aí João Calvino, em seu tempo, ele falava que uma grande tarefa da igreja da época, frente aos papistas, a doutrina e a pregação dos papistas da época, era parecida com essa de Hebreus, porque os cristãos da época, ensinados pelos papistas, olhe para cá, também haviam confessado que Cristo é o Filho de Deus, Redentor, que foi prometido ao mundo, porém, quando se aproximava da doutrina e dos ensinamentos dele, da igreja da época, era percebido que despojavam demais da metade do seu poder, do poder de Cristo Jesus. Ou seja, não batia o ensino da palavra de Deus com aquilo que eles confessavam, com a doutrina que eles pregavam. Dito isso, irmãos, pense aqui comigo, eu não sei em que pé nós estamos hoje. Porque se olhar para essas duas discussões, a discussão do autor aos hebreus para a igreja da época, para os judeus, né, confessos, convertidos, se olhar para essa discussão aqui que a gente falou ali na época da reforma, para os cristãos da época, e olharmos para hoje, eu não sei em que pé estamos hoje, porque essas duas discussões, elas eram no mínimo inteligentes. E aí quando eu penso na igreja, e aí eu falo de modo bem, né, não é essa igreja de modo bem, eu penso que nós precisamos lembrar, assim como o autor aos hebreus, assim como os reformadores também precisam lembrar a igreja, nós precisamos lembrar aos que confessaram a Jesus como Senhor, que Jesus, nós não precisamos lembrar que Jesus é maior que os patriarcas ou que Moisés. Nós precisamos lembrar que Ele é o Senhor soberano e Rei sobre todas as situações. Que quando o mal sobrevém, Ele é Senhor e soberano. Que quando estamos passando pela bonança, Ele é Senhor e
soberano, que Ele governa sobre todas as coisas, como também precisamos lembrar os cristãos da pós-modernidade, que nós somos servos, apenas servos. Que nós somos filhos de Deus. Nara, por que você está falando isso? Porque nós vamos falar sobre o sofrimento. E a sensação que eu tenho é que os cristãos do momento, desse momento, não estão aceitando uma verdade que nós passaremos por dificuldades na vida. E que é importante que, na fartura, eu e você possamos estar rendendo glórias ao Senhor, louvores ao Senhor, mas que na escassez, esse mesmo coração deve estar disposto a adorar o Senhor. Na casa do riso, nós precisamos também estar levantando súplicas e orações e ações de graça ao nosso Deus, mas na casa do luto, onde há muito choro, nós precisamos dizer à nossa alma: aquieta-te bem aí, dentro de mim, você se aquieta bem aqui, porque eu vou glorificar ao Senhor. Porque eu vou render louvores ao Senhor. Nós precisamos aprender, no meio do sofrimento, a render louvores ao Senhor. Amém? E aí olhe para o versículo que a gente acabou de ler, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Cadê o povo que eu negociei, diz glória a Deus e aleluia na hora da água? O Rajá disse que ia levar para um churrasco, viu? Quem fizesse isso. Uma coisa boa é motivação, né? Irmãos, olhe para cá. Jesus, durante toda a sua vida, foi um homem de oração. Jesus iniciou o seu ministério com oração. Lucas capítulo 3, versículo 20 e 21. Quando Jesus estava sendo batizado, no momento do batismo, Jesus estava orando. Ele encerrou o seu ministério terreno também com oração. Em Lucas 23, versículo 34, quando ele estava na cruz, ele bradou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, aqui nós precisamos entender que as orações e súplicas de Jesus não são apenas súplicas comuns, mas são acompanhadas de ofertas de si mesmo. Um verdadeiro sacrifício propiciatório para Deus. Nós precisamos entender que as orações oferecidas em altas vozes, com lágrimas e com clamor, feitas a Deus, tanto no jardim quanto na cruz de Cristo. Eu queria que a Karen colocasse em Lucas 22, versículo 44, que diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. Qual é a resposta de Jesus para o sofrimento? Orar mais intensamente. Qual é a resposta de Jesus à agonia, à angústia? Orar mais intensamente. E aí, eu queria lembrar a igreja, eu queria lembrar o meu coração e queria chamar a igreja, fazer um chamado para que eu e você possamos responder aos momentos de sofrimento com oração, com mais oração, com intensificação de oração. Às vezes nós vamos à exaustão psicológica, fisiológica, quando estamos amargurados, angustiados, reclamando. Mas o convite aqui nessa noite é que quando estivermos passando por sofrimentos, quando as situações encurralarem, quando nossa mente fraquejar, o nosso coração fraquejar, quando nós estivermos passando por situações em que as situações se formam contra nós, que nós possamos retroceder e lembrar a nossa mente, levar a nossa mente cativa a Cristo Jesus. Porque Jesus, quando ele estava no sofrimento, olhe para cá,
Quando Jesus estava no sofrimento, ele falou com aquele que podia salvar da morte. Que morte, Nara? A morte provocada pela desobediência. A morte de fazer a sua própria vontade na hora da dor. A morte de responder com raiva às situações difíceis. A morte de questionar o Senhor sobre a sua vontade. A morte de ser entregue às suas próprias vontades. Você tem noção do perigo disso? Ou do perigo de atravessar um momento de sofrimento, de tristeza ou de dor? E aí, irmãos, uma das frases mais estranhas que me causa mais estranheza quando eu escuto, e que com certeza eu já disse isso em algum momento da minha caminhada, é quando alguém diz assim: irmã, eu vou desistir. Eu vou desistir da caminhada. Eu vou desistir desse Jesus. Eu vou desistir. E a vontade que eu tenho de dizer é: desistir de quê? De algo que você não conquistou? De algo que não lhe pertence? Vai fazer o quê? Vai para onde, filho meu? Vai para onde, minha filha? E aí o desafio nesse momento, porque quando estamos atravessando um momento de sofrimento, nós tendemos a responder com mais dor, com mais raiva, com mais angústia, tendemos a responder na proporção emocional daquilo que estamos passando. Todos nós somos tentados em algum momento da caminhada. Todos nós somos provados. Todos nós fraquejamos. Todos nós, irmãos, em algum momento nos sentimos muito cansados. Ou você nunca passou por uma exaustão ou por um cansaço que você olha e diz: de onde vem tanto cansaço? Todos nós, em algum momento, como filhos de Deus, oramos, choramos e choramos muito, e choramos no lugar certo, e voltamos a nossa atenção para o Senhor, e aí quando nós oramos intensamente, temos coragem para dizer: contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. Somente a tua, Senhor. E aqui vai a minha primeira aplicação prática, a primeira aplicação prática dessa palavra. Podemos glorificar a Deus no sofrimento através da oração. Podemos nos direcionarmos a Deus no sofrimento através da oração. E se o sofrimento for muito grande, irmã, podemos glorificar a Deus no sofrimento, intensificando as orações, como Cristo Jesus fez. O versículo, a parte C do versículo, segue dizendo assim, olhe para a sua Bíblia: sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse trecho, quando eu estava aqui com o Senhor, destrinchando esse momento da palavra, falou profundamente ao meu coração. Deus, Ele ouve as nossas orações, mesmo quando não pareça. Agora, escute, eu vou ser muito responsável ao dizer isso. Deus rejeita pedidos de oração. Deus rejeita alguns pedidos que fazemos a Ele, mesmo em lágrima e em quebrantamento e em choro. Deus rejeita alguns pedidos que vão contra a sua vontade. E sabe o que é isso, irmão? Isso é prova de amor. Não há amor maior do que o dizer não para as nossas vontades, não nos entregar as nossas vontades, para que possamos submeter a nossa vontade ao senhorio de Cristo Jesus. Isso é amor, é pura
pura graça, é a porteira da cerca fechada, para que uma ovelha muito amada pelo Senhor, mas que quando está ferida, ela se torna arredia e hostil, não fugir para longe do aprisco. Porque a minha carne, a sua carne, tem tendência de fazer isso, tem tendência de ser rebelde, tem tendência de ser hostil quando está ferida, quando o nosso interior está ferido. E aí é importante dizer que não há quebra de braço, né? Não há queda de braço entre o meu muito querer e os desígnios de Deus. Imagine comigo José. Ali, quantos anos José orou, quantos anos José no calabouço não pediu a Deus, Deus, por que que eu estou preso aqui? Tu és o Deus dos meus pais. A minha família, os meus antepassados te serviram. Por que que eu estou no calabouço? Estou imaginando aqui, certo? Não tem na Bíblia isso não. Imagine quantos anos José não orou. E Deus não respondeu, porque havia um propósito maior. Porque havia uma salvação para José e sua família, inclusive para aqueles que o haviam feito mal. Deus não se vê na obrigação de responder às nossas petições. Todavia, Ele está sempre cuidando das nossas orações, em tudo que é necessário para a nossa caminhada, em tudo que é fundamental para a nossa salvação, em tudo que é necessário para que permaneçamos firmes na caminhada até o grande dia que nos encontraremos com Ele. De alguma forma, nós estamos colocando a nossa vontade no centro. De alguma forma, nós estamos colocando os nossos interesses no centro. Nós estamos internalizando muitas coisas que estão sendo ditas já há alguns anos para nós. De alguma forma, muito perigosa, nós estamos acreditando que a corte celestial tem que nos servir e fazer a nossa vontade. E sabe o que é que eu acho disso? Que talvez a nossa tolerância ao sofrimento está diminuindo. A nossa tolerância a sofrer coisas e questões da vida está diminuindo. E aí muitas vezes, e detalhe, esse sofrimento aqui não é nem por amor ao Senhor, muitas vezes. Não é nem uma perseguição, pastor João Paulo. É estranho chamar ele assim, sem dizer aqui em tela, né? Não é nem por uma questão da palavra de Deus, às vezes é a nossa própria vontade, porque estamos internalizando essas ideias de que a nossa vontade, o nosso eu tem que estar no centro de todas as coisas. Escute, se há alguém aqui que está passando por algum sofrimento, há uma medida de consolo do Senhor para você. Se há alguém aqui que está passando por alguma tristeza, que está passando por alguma angústia, eu gostaria de dizer que há uma medida de consolo de Deus para você. Para cada José que passou anos pedindo ao Senhor para livrar a prisão. Para cada Jonas que no desespero pede a morte. Para cada Elias que está cansado da caminhada e quer se esconder na caverna, para cada Elias, para cada Jó que em meio à doença, falência e luto, para cada situação de caos e desespero que um servo de Deus ou que alguém aqui esteja passando, para cada divórcio que alguém pediu, para cada pessoa que quer desistir da família, para cada cristão que está passando por depressões, por tristeza,
por qualquer coisa, eu gostaria de dizer que Deus tem consolo, que Deus tem presença na caminhada, que Deus é presente na caminhada, que Deus ensina, que Deus está, que Deus tem o sim e que Deus tem o não também. Que muitas vezes Deus tem o não também. E que é nesses momentos, irmãos, que nós somos muitas vezes mais afinados, mais afiados com o Senhor Jesus. É nesses momentos que muitas vezes estamos ali, mas, sabe, através do sofrimento nós vamos aprendendo, opa, eu não sou tudo isso que eu pensava ser. Opa, essa minha autopromoção, esse meu orgulho não é nada diante de um Deus sempre eterno. Opa, não é tudo isso. Ai de mim, se não fosse a graça do Senhor Jesus. Ai da minha alma, quanto ais tinha para a minha alma, se a graça do Senhor Jesus não tivesse me alcançado. Nem mesmo se eu vivesse em miséria, eu conseguiria, através de uma vida, sofri tanto que com certeza na outra vida, como dizem por aí, eu serei bem-sucedida. Nem mesmo alguém com dinheiro para negociar terrenos celestiais, como alguém como já foi pregado um dia, não, é pura graça de Deus, e a graça de Deus na bonança, e a graça de Deus para cada sofrimento que um servo de Deus passa, a graça de Deus em cada sofrimento que um servo de Deus passa. E é nesses momentos, irmãos, preste atenção, quando Deus nos disser sim, quando Deus tem o sim, quando Deus tem o não, nós precisamos entender que Ele é Senhor, e faz tudo como lhe apraz. Ele é Senhor. Salmo 115, versículo 3, eu acho, diz isso. E a segunda aplicação prática nessa noite, podemos glorificar a Deus no sofrimento através da submissão, submetendo nossas vontades a Deus. A primeira aplicação, como é? Podemos glorificar a Deus no sofrimento através da oração. E a segunda é submetendo nossas vontades a Deus através da submissão. Caminhando para o fim, o versículo 8 do capítulo 5 de Hebreus diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofre. Jesus, ele voluntariamente obedeceu. Ele estava plenamente disposto a prestar obediência voluntária ao Pai. Ele decidiu obedecer. E ele fez isso para nos apresentar um modelo, de submissão, de obediência e de aprendizado na obediência, até mesmo frente à morte. Até mesmo no Getsêmani, quando ele estava lidando com traições, quando ele estava passando por situações difíceis, quando ele sabia o que iria sobrevir, quando ele sabia exatamente de todas as situações e que a maior das dores seria estar ali, afastado do Pai. Nesse momento, Jesus, ele voluntariamente obedeceu. Deixa eu falar uma coisa aqui um pouquinho mais na minha área, certo? O nosso cérebro, ele tem predisposição, por uma questão de sobrevivência, ele tem predisposições a dar mais atenção às coisas ruins, às coisas que oferecem risco. Imagine você um homem numa floresta e ele encontra de um lado, um cordeiro, do outro lado uma onça. O cordeiro, ele vai ser alimento, ou seja, tem significado de vida, E a onça significa morte, risco
e perigo. Racionalmente, o nosso cérebro se organiza rapidamente, porque ele poderia correr. Para me sobreviver mais um tempo aqui na floresta, eu vou pegar o cordeiro e vou correr. Mas não, ele pensa, ele potencializa, e isso nos ajudou a chegar até aqui, por uma questão de sobrevivência. Opa, a onça vai me matar. Amanhã eu lido com o que eu tenho que comer e me alimentar. Porém, nós fazemos isso instintivamente em todas as situações. Nos acontecimentos corriqueiros da vida, nas nossas relações interpessoais. Nós fazemos isso em todas as situações da vida. Nós potencializamos as coisas ruins para que possamos nos organizar. A ideia é essa, aprender com a situação e atravessar essa situação. E aí aqui o versículo fala que, embora sendo filho, ele aprendeu e obedeceu por meio daquilo que sofre. Jesus, ele pegou uma situação de sofrimento, um acontecimento e uma situação de sofrimento, e ele usou como aprendizado para obedecer. E aí o desafio aqui, e na nossa vida, em qualquer situação difícil que estamos passando, em qualquer circunstância que se forma à nossa volta, o desafio é não ser guiado pelo sofrimento e não potencializar as coisas ruins, mas aprender, nesse contexto, a prestar devida obediência a Deus. Você está entendendo? Porque está um calor grande, né? Está muito calor, né? E eu entendo. Mas eu estou terminando, viu, a inquietação. E aí nós temos uma terceira e última aplicação prática aqui. Como Jesus, que no momento em que estava passando por uma situação difícil, como o versículo que nós acabamos de ler, nós podemos glorificar a Deus no sofrimento através de um coração ensinável. Irmã Nara, mas eu tenho já 30 anos de crente. Nós precisamos continuar a ter um coração ensinável, humilde, diante de Deus, e aprender como nosso Senhor, a glorificar o nome do Pai, através do aprendizado, da obediência, de um coração ensinável. Eu queria pedir já ao Ministério de Louvor que viesse aqui, eu vou caminhar para a conclusão. Por que eu me senti impelida por Deus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de trazer essa palavra? Quando eu li esse versículo, durante os seus dias na terra, deixa eu vir aqui para o versículo. Durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplica. Jesus orou em todo o tempo. Jesus suplicou. Em alta voz e com lágrimas, ou seja, em momentos de sofrimento, Jesus estava completamente ligado, unido ao Pai. E ele falou com quem poderia salvar da morte da desistência, da morte da angústia, da morte de no Getsemane ter sido traído. Sabia que ia passar por uma situação difícil e pensar em fazer a sua vontade. E sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, ele submeteu as suas próprias vontades ao senhorio de Deus, ao senhorio do Pai, à vontade do Pai. E embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer nas situações críticas e nas situações difíceis. Irmãos, eu não sei você, eu não sei se há alguém aqui que escuta, tenho certeza que tem, muitas pessoas que escutam, que discipulam, que conversam com outras irmãs, com outros irmãos. Tem muita coisa acontecendo nesse momento. Muita coisa acontecendo.
muitas famílias desestruturadas, muitos jovens que na flor da idade estão apáticos e sem vontade de viver. Muitos casais que estão pensando em desistir. Não, eu não estou falando lá de fora. Lá de fora, se eu falar as coisas que eu estou vendo, isso aqui vira uma barra pesada. Não estou exagerando. Tem muita coisa acontecendo, tem muitas pessoas passando por tristezas, por momentos de angústia. Tem muita mãe chorando pelo seu filho que está afastado. Mas eu queria que eu e você, ao sairmos daqui da igreja, olhe para cá, nós possamos pegar o exemplo e o ensinamento de Jesus. E mesmo em lágrima, mesmo no luto, mesmo em situações de doenças, mesmo em situações difíceis, seja qual for ela, eu e você possamos usar o sofrimento para glorificar a Deus. Para olhar para o céu, para ensinar a nossa alma e ensinar o nosso coração, ensinar a nossa mente que ela é cativa ao senhorio de Jesus. Para que no sofrimento, assim como Jesus, ele glorificou a Deus, orando intensamente, sendo submisso, tendo um coração ensinável, eu e você possamos passar por essas situações, entendendo que eu e você somos servos. E Ele é Senhor. O que você vai fazer? Se essa oração que há 10 anos você pede, o Senhor disser não. O que você vai fazer se aquilo que o seu coração mais almeja, você não receber? Como vai ficar a sua vida de oração e de adoração e de alegria na salvação, se Deus tiver um não para você? Sabe por que essas palavras pesam? Porque tem muito do terreno em nós ainda. Tem muito dessa terra em nós ainda. É isso mesmo, nós estamos na caminhada para nos encontrarmos com o Senhor. E até lá, estamos sendo trabalhados. Até lá, nós iremos resistir muito, pleitear, brigar muito. Até lá vamos achar que a nossa vontade vai ser feita e que temos força para brigar com Deus. Mas ao chegar lá, Apocalipse 21, versículo do 1 ao 4 nos garante que toda dor e toda tristeza vão passar. Que não haverá depressão, não haverá angústia, que esse corpo cansado vai sofrer um renovo, e nós descansaremos, e nós adoraremos, e nós saberemos como Ele é, e para todos sempre adoraremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Até lá, irmãos, vamos aprender a orar intensamente no sofrimento, a ser submisso e a permanecer ou a ter um coração ensinável. Fique em pé. Oh, aleluias. Feche seus olhos. E
independente do que você está passando nesse momento e como você chegou aqui, é clichê, né? Todo pregador tem que dizer isso em algum momento. Eu quero que você visualize um momento lindo. Um momento em que você vai se encontrar com o teu Senhor. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que tinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, eu e você, irmãos. Eu e você. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Agora veja, escute Deus dizer isso para você. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nessa noite, eu quero lembrar a igreja do Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, e que Ele permanece sendo Deus em todas as situações. E como foi falado aqui, Ele é sempre eterno, não há começo, não há fim. Ele é exaltado, e a vontade dEle sempre foi feita e permanece sendo feita de geração em geração. E que muitas vezes o Senhor vai te presentear com um sim, mas muitas vezes o Senhor vai te presentear com um não. E isso é amor, isso é pura graça de Deus, isso é proteção divina de um pai que ama o seu filho, que ama a ovelha, de um pastor que ama a ovelha e diz: não, filho meu, por aqui não. Eu tenho um outro caminho mais excelente, que conduz à salvação para você. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome.
momento. Os pastores que vão ministrar a ceia já podem vir aqui, eu vou só fazer uma oração. Peça ao Senhor nessa noite que eu e você possamos aprender como igreja, como corpo do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a submeter as minhas vontades ao teu senhorio. Senhor, me ensina a te adorar na dor, no luto, na tristeza, na ansiedade, no medo. Senhor, ensina a minha alma que tu és exaltado, que tu és, Senhor, que tu permanece de geração em geração. Nos ensina, Senhor, nessa noite, que a chave que precisamos receber é a chave da autonegação, da abnegação, da não necessidade de aparecer, da não necessidade, Senhor, de se promover, da não necessidade, Senhor, de potencializar o nosso sofrimento. Mas a chave que precisamos receber é de vencer o pecado, de dizer não para as minhas vontades, de ter motivos para sofrer e para chorar. Mas os meus olhos olharão para o céu e cantarão: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é exaltado, Ele é adorado, Ele permanece de geração, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é, e fora dele não há um outro, porque Ele é o grande eu sou. E quanto a nós, Senhor, o maior dos pecadores, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua salvação. Dá-nos a alegria da salvação, Senhor. Dá-nos a alegria de caminhar nessa terra, dizendo que tu és o Senhor e que nós somos teus servos e somos muito felizes, Senhor, em ser o teu servo. Consola, Senhor, todos os que sofrem. Habilita, Senhor, cada servo teu, Senhor, a continuar orando intensamente, Pai, a permanecer, Senhor, submisso a Ti e a ter um coração ensinável, porque Ele é o Senhor, Ele é. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. A Santa Ceia.